Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Amados, através de muitas mensagens, Deus tem convidado todo dia o povo ao concerto, mas a humanidade dorme. Chamar o povo ao arrependimento não é uma tarefa fácil, mas a mensagem de Deus para o mundo é que o noivo está prestes a voltar e a noiva se preocupa com as luxúrias e ser vista por todos e mostrar que ela vai se casar com o noivo, que a espera atentamente. Ora, seu noivo a espera atentamente, então o que lhe falta? A noiva, para ela estar pronta, como está sendo dito desde o início, através de muitas mensagens. Deus tem convidado todo o dia o povo ao concerto, mas a humanidade dorme. Todavia, alguns se humilharam e se apresentaram. Quando a noiva abandonar a capa da vergonha e refrear a língua dos maus hábitos e se lavar, porque a noiva não está pronta, ela participa dos banquetes da casa de Deus sem se purificar. Mas Deus preparou homens e mulheres da parte dele para orar e clamar por misericórdia, pois são muitos os que buscam a face de Deus sem se purificar. Amados de Deus, tenha fé. Em 2 Crônicas 30:20 vai dizer que o Senhor ouviu a oração da fé e sarou a noiva. É por isso que a noiva demora, e quando estiver realmente pronta, o noivo voltará. Amém? Glória a Deus. Então, amados de Deus, atenta a esta mensagem que eu quero deixar para os irmãos. 2 Crônicas, capítulo 30, vai dizer assim: Depois disso, Ezequias enviou mensageiros por todo o Israel, e Judá escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, porque o rei tivera conselho com os seus maiorais e com toda a congregação em Jerusalém para celebrarem a Páscoa no 2º mês, porquanto no mesmo tempo não a puderam celebrar, porque se não tinha santificado bastantes sacerdotes, e o povo se não tinha ajuntado em Jerusalém. E foi isso reto aos olhos do rei e aos olhos de toda a congregação, e ordenaram que se fizessem passar pregão por todo o Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor, Deus de Israel, a Jerusalém, porque muitos a não tinham celebrado como estava escrito. Foram, pois, os correios com as cartas das mãos do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo: Filhos de Israel, convertei-vos
ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que se escaparam das mãos dos reis da Assíria, e não sejais como vossos pais e como vossos irmãos, que transgrediram contra o Senhor, Deus de seus pais, pelo que os pôs em assolação, como vedes. Não endureçais agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor e vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós, porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que os levaram cativos e tornaram a esta terra, porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o rosto, se vós converterdes a ele. E os correios foram passando de cidade em cidade, pela terra de Efraim e Manassés, até Zebulon, porém riram-se e zombaram deles. Todavia, alguns de Aser e de Manassés e de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração para fazerem o mandado do rei e dos príncipes, conforme a palavra do Senhor. E ajuntou-se em Jerusalém muito povo para celebrar a festa dos pães asmos, no segundo mês, uma muito grande congregação. E levantaram-se e tiraram os altares que haviam em Jerusalém, e também tiraram todos os vasos de incenso e os lançaram no ribeiro de Cedron. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º do segundo mês, e os sacerdotes e levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. E puseram-se no seu lugar, segundo o seu costume, conforme a lei de Moisés, o homem de Deus. E os sacerdotes aspergiam o sangue, tomando-o das mãos dos levitas, porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para os santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés e Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: ó Senhor, que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor, Deus, ó Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, é muito importante que nós venhamos nos purificar antes de tomar a Santa Ceia, antes de unir com os irmãos e tomarmos as Santas Ceias diante do Senhor. Toda purificação é necessária. Nós devemos confessar o nosso pecado
entregar o nosso coração a Deus e pedir a Deus que tenha misericórdia de nossas vidas. Amém, amados de Deus? E é por isso, amados de Deus, que Ezequias, ele orou. Em 2 Crônicas, capítulo 30, 20, vai dizer que Ezequias orou e o Senhor ouviu a oração da fé e sarou a noiva. É por isso que a noiva demora e quando estiver realmente pronta, o noivo voltará, o nosso Senhor Jesus. Glórias e glórias ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o teu santo nome. Louvado e exaltado seja o Senhor, porque tu, o Senhor, nos amou primeiro. O Senhor estendeu as mãos, levantou homens e mulheres de Deus para trazer a mensagem da salvação aos nossos corações. Pai querido, nos perdoe. Tenha, Senhor, misericórdia de nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. E todas as vezes, ó Pai, que reunimos no templo, ó Deus, venhamos, ó Pai, nos purificar, para que o Senhor venha sondar os nossos corações e nós sermos um povo só em Cristo Jesus. Amém, amém e amém.